Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, estamos nesse tempo lindo da oitava da Páscoa. A alegria pascal continua aquecendo os nossos corações e vai permeando a liturgia desses dias. É preciso renovar sempre a nossa fé. Nós cremos que Cristo ressuscitou e, se seguirmos até o fim, ressuscitaremos também com Ele. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que leitura magnífica, meus amados irmãos. Aqui nós temos que analisar essa cena. Pedro, primeiro Papa, ungido pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, cheio de ciência e sabedoria que não era dele, que vinha do alto, agora ele tem autoridade. Não é mais aquele pescador medroso, impulsivo, mas ao mesmo tempo que refugava e tomava decisões precipitadas. Agora é um homem que age com assertividade, inspirado por Deus. A situação é a seguinte: um homem na entrada do templo, mas que não entrava, ele ficava do lado de fora. Um homem sem dignidade, ali com a sua doença, mas não era só uma doença física, era uma sentença de exclusão da sociedade, uma sentença de exclusão espiritual causada não só pela doença do corpo, mas também pela doença na alma, do pecado. Sim, o pecado deixa qualquer pessoa fora da vida espiritual, fora do templo de Deus, fora da fé da igreja. Pedro, olhando que aquele homem ficava mendigando, chorando por esmolas. Quanta gente não fica assim hoje em dia? Ali, sem dignidade, ele ficava colhendo restos, sobras, mendigando para ver se ganhava alguma coisa. Mas sempre era pouco, sempre era algo que não iria o satisfazer. Pedro e João passam por ali e olham para aquele homem e pedem: "Olhe para nós." Você não precisa ficar com a cabeça baixa, nós queremos restituir a sua dignidade. E Pedro deixa claro que o poder não vem dele. Em nome de Jesus, o Nazareno. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda.
às pessoas caídas, abatidas. A fé, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, é capaz, agindo na igreja através do sacramento, essa fé é capaz de levantar os caídos, abatidos, é capaz de curar a dignidade ferida pelo pecado. E veja, aquele homem que não entrava no templo porque era indigno, estava doente. Ele agora entra com toda alegria, pulando de alegria e anunciando os milagres de Deus. É assim que Deus faz com todos nós que já fomos muito doentes espiritualmente falando, que já estivemos afundados no pecado. Deus cura, converte, perdoa os pecados e nos envia a falar sobre isso para os outros, para que outros experimentem essa coisa maravilhosa que é a conversão, que é a restauração da dignidade perdida. Porque quem peca, quem se afunda no mal, está perdendo a própria dignidade, se afasta de Deus, se afasta do templo, da igreja, se afasta da fé e sofre. Quem volta para essa dignidade, para a vida eclesial, encontra uma alegria enorme e sai saltando, e sai animado falando deste evangelho para todos. Mas vamos ler também o salmo de hoje, que é o Salmo 104, em algumas traduções, 105. O refrão diz assim: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Olha só que salmo belíssimo, meus amados irmãos. E o salmo ele fala, sobre a dignidade, a grandeza de Deus, sobre a sua fidelidade. Ele se lembra sempre da aliança. Ele derrama a sua graça sobre aqueles que o temem. E, recebendo essa graça, nós devemos sair anunciando, saltai, cantai seu nome, louvores a Deus. O Salmo nos indica isso. O Salmo nos fala para fazer exatamente o que aquele homem que estava à margem da sociedade, foi curado. Ele começou a fazer, glorificando a Deus e falando dessa experiência para os outros. Pensa aí, porque eu tenho certeza que você vai encontrar coisas boas que Deus já fez com você. É importante contar isso aos outros, mas não contar para se vangloriar. Não, é para contar, para apontar a bondade de Deus e falar: meu irmão, você pode passar por isso também. Minha irmã, você também pode, porque não é por merecimento. Eu não sou nenhuma pessoa boa. É Deus que é bom, é Deus que faz. Então se coloca na presença dele e busca a sua misericórdia, o seu amor. E nós vamos falar de uma das passagens mais belas das Sagradas Escrituras aqui agora no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, o capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O coração da liturgia de hoje já é bela até aqui, agora vai ficar ainda mais bela. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?
Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, é muito interessante essa linda cena dos discípulos de Emaús. Eles estavam caminhando na direção oposta de Jerusalém. Havia uma grande desilusão, uma tristeza no coração daqueles discípulos, até mesmo um medo. E eles viraram para a direção oposta e fugiram desanimados da missão. Abandonaram completamente o projeto de Cristo. Abandonaram o Evangelho, estavam cabisbaixos, entristecidos, sem perspectiva, indo na direção contrária a Jerusalém. Estavam indo para Emaús. Ali Jesus aparece e vai dialogando com eles. Naquele momento, Jesus vai falando sobre a palavra e mostra cada passagem das Escrituras, as profecias, todas elas que apontavam para ele. Jesus deixa claro: a palavra fala de mim, toda a palavra aponta para mim. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu vivo. Eu estou ressuscitado. Ele vai falando tudo isso para os discípulos que ainda estão com escamas nos olhos. Mas, ao partir o pão, eles reconhecem Jesus. Que coisa magnífica, que cena bonita. Jesus desaparece, mas agora deixa ali o rastro da graça no coração daqueles homens. Eles voltam para Jerusalém, eles voltam para a missão. Revigorados pela graça de Deus por esse encontro pessoal com Cristo, voltam para a fé, voltam para o lugar da missão, Jerusalém, e falam com os outros discípulos. É interessante entender o que a Igreja nos ensina sobre isso. A tradição, o magistério da Igreja, falam sobre essa caminhada de Emaús que representa a caminhada da Santa Missa. Sim, a Santa Missa. Entenda, Jesus nos conduz na Santa Missa
pela palavra, primeiro pela mesa da palavra, onde ele vai nos catequizando, vai nos ensinando. Era necessário que essas coisas acontecessem e entendam o que significa a fé que vocês professam. A palavra de Deus vai nutrindo já o nosso interior, o nosso intelecto, para nos preparar para a refeição máxima, onde nós vamos ter um encontro pessoal com Ele e tudo fica um pouco mais claro na Eucaristia. Entenda? Pelo caminho, e nesse caminho da Santa Missa, nós vamos tendo contato com a palavra de Deus. Nutridos pela palavra, Jesus nos chama a uma intimidade ainda maior para a refeição com Ele, a Eucaristia. Ao partir do pão, nós reconhecemos que Deus está presente. E é o momento do encontro pessoal com Ele na Santa Missa. É um momento íntimo, onde a nossa alma que anseia pela Sua presença é saciada na Eucaristia. Que coisa linda! Essa caminhada é muito didática para a gente falar sobre a Santa Missa para todas as pessoas, principalmente aquelas que ainda não têm uma grande vivência, ainda não entendem o grande mistério que há no sacrifício da Santa Missa. É belíssimo entender isso. E ao receber Jesus na Eucaristia, nós também recebemos resposta, recebemos ânimo, vigor, somos sustentados para voltar para a missão de cada dia. Quantas vezes nós não chegamos na Santa Missa com o coração abatido? Poxa, mas está acontecendo isso, olha esse mundo como é que está, olham essas notícias, as dívidas, as doenças, mas eu vou rezando e vou meditando a palavra que vai aquecendo o meu coração. Não ardia o seu coração quando você ouvia a palavra? Isso vai preparando seu coração para a refeição da Eucaristia. Alimento, remédio, força para a caminhada. E a gente sai da missa preparado para a missão. A gente tem esse contato espiritual com Cristo que nos leva a agir aonde Ele nos colocou, na nossa missão, na nossa vocação. Discípulos de Emaús é uma catequese para a nossa vida. Fala da missa, fala da missão, fala da nossa vida, que deve ser ressurreição. Porque quem vive com Cristo é uma nova criatura, tudo se faz novo, até que um dia seja tudo renovado eternamente para a glória eterna no céu. Viva com essa perspectiva. Estamos a caminho do céu. Como os discípulos de Emaús, que estavam numa caminhada sem esperança e foram renovados, nós também podemos ser renovados a cada dia. Na Santa Missa, na escuta, meditação da palavra, na comunhão, na adoração, no contato íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem nos animar, vem restaurar as nossas forças para essa caminhada rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.